Olha aí, pessoal, talvez nós estejamos a poucos dias da economia brasileira se destroçar por completo, pelo menos no que se refere às expectativas do mercado, com óbvias repercussões naquilo que nós entendemos como economia real, os investimentos, a expansão de negócios e coisas similares também. Por quê? Tem aquela novela já muito conhecida do corte de gastos prometido pelo governo Lula, mas ainda não realizado. O Haddad afirma que isso vai ser entregue muito em breve e a data esperada é quinta-feira, dia 21 de novembro. Provavelmente é o dia em que você vai assistir este vídeo, porque eu estou gravando isso na noite do dia 20. E talvez essa seja a última grande chance do governo Lula de recuperar a confiança do mercado, a confiança dos investidores de maneira geral. É o agora ou nunca. Ou o governo toma essa iniciativa e ela tem uma repercussão positiva, porque ainda tem isso, tem que ser algo convincente, o mercado está esperando pelo menos 60 bilhões de reais de anúncio, ou simplesmente a vaca vai para o brejo de vez, e daí, meu amigo, só Deus sabe o que vai acontecer. Vamos conversar sobre essa análise aqui que consta do site do Estadão, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, quais são os grandes problemas nessa história? Você tem um contexto geopolítico que não é muito favorável. Você tem aqui a situação da incerteza internacional por causa da eleição de Donald Trump, principalmente. Existem expectativas em relação ao caminho econômico que os Estados Unidos vão traçar a partir de janeiro do ano que vem, mas tudo está nas expectativas ainda, e há um risco, uma suspeita pelo menos, por parte da opinião pública econômica internacional, vamos colocar assim, de que o Donald Trump vai acabar criando aí umas medidas inflacionárias, na medida em que a dívida pública norte-americana tende a aumentar com os cortes de impostos que ele afirma que vai fazer. E aí, meu amigo, a inflação sobe, o dólar acaba tendo a necessidade de ter uma taxa de juros maior, o Fed vai ter que aplicar isso, e aí você sabe muito bem o que acontece. Você drena recursos do mundo todo, porque eles vão lá para os Estados Unidos, né? Então, tem pressões geopolíticas também, mas o grande risco é interno. Tanto o risco fiscal quanto a incerteza, que talvez seja o maior dos problemas. Se o mercado tivesse certeza do que vai acontecer, talvez ele soubesse precificar melhor. A grande questão é que o governo Lula é uma incógnita, que não revela nada para ninguém, não tem transparência, não tem objetividade. Tudo fica no campo da especulação, no terreno puramente especulativo, e aí, realmente, o pessoal tem uma variedade de opiniões, de perspectivas, de profecias, vamos colocar assim, econômicas, que vão de um extremo ao outro completo, né? Então, essa coluna do Estadão afirma aqui que no desenrolar do G20, a participação do Brasil no G20, Fernando Haddad participando ali da cúpula do pessoal da economia lá no G20 e tudo mais, o mercado fica na expectativa para o anúncio do corte de gastos que foi prometido para depois do G20. Esse é o grande ponto relacionado com a data. Não foi dito que seria na quinta-feira, mas pelo menos eu acho que não foi dito expressamente, mas é a expectativa do mercado. Por quê? O governo falou que iria deixar para terminar isso aí depois do G20. E o G20 acabou, mas o Xi Jinping veio ao Brasil na quarta-feira, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, então na quinta-feira seria o tal anúncio. E aí a expectativa está girando de fato, né? Então, o número aqui que está circulando de 70 bilhões de reais em 2025 e 2026, tem gente do mercado chutando 60 bilhões, é um número que, pelo fato de ter circulado, provavelmente é real pelo menos do ponto de vista da reunião. É um número que está sendo discutido lá nessa reunião e deve ser o número apresentado. Essas coisas de bastidores costumam circular mesmo. Só que
isso aqui precisa ser esclarecido, porque a depender da fonte disso aqui, isso vai ser uma boa notícia ou não, se for algo esporádico, se for algo não recorrente, enfim, se não for aonde o mercado gostaria de ver cortes, a coisa não vai ser tão boa, tão positiva assim. A verdade é que esse anúncio, se tiver, é claro, uma boa repercussão, é a última chance do governo Lula para reverter aquilo que já é uma desconfiança por parte do mercado, por parte dos investidores. Havia, lá na época das eleições, um otimismo exacerbado, não vejo motivos para isso, não entendi nunca, em momento algum, por que isso estava acontecendo. Esse otimismo se transmutou em frustração em pouco tempo, e a partir daí, você começa a ter um cenário de desconfiança de fato que se reflete em indicadores. A expectativa para o dólar subindo consideravelmente, a expectativa para a inflação disparando, para a dívida pública também e tudo mais, né? Inclusive, cita-se aqui nessa coluna que essa expectativa, essa desconfiança do mercado se reverte em um mercado de juros futuros mais alto e projeções para a inflação e para o crescimento da dívida também consideravelmente maiores, né? Então, é necessário aqui para o mercado, para dar algum grau de confiabilidade para esses 70 bilhões de reais aqui, haver uma análise real da consistência de cada medida aqui para saber o que é estrutural, o que vai durar mesmo, né? Ou o que é conjuntural, coisas que vão resolver algo no curto prazo e não vão ter, de fato, uma boa projeção no futuro. E é claro que a demora desse anúncio acaba piorando a situação. Aumenta a expectativa, obviamente, se bem que o mercado já calibrou as suas expectativas, sempre puxando para baixo. Essa é a verdade, né? Lembre-se, na época das eleições, depois que o Lula foi eleito, e ele falou que ia demorar, não falou que ia demorar, mas acabou demorando muito para anunciar o seu ministro da Fazenda, e o mercado começou precificando Henrique Meirelles, Armínio Fraga, e terminou lá no final cruzando os dedos para que fosse o Haddad mesmo. Então o mercado aprendeu a reduzir as expectativas em relação ao governo Lula, sem dúvidas, né? Só que o fato de haver uma discussão tão demorada, assim, são 3 semanas, estamos indo para a 4ª semana já praticamente, de debates, começaram lá no final do mês de outubro, e sem nada, sem uma materialidade, sem um anúncio, sem uma coletiva, absolutamente nada, só conversas de bastidores, isso prejudica bastante qualquer perspectiva positiva que se possa ter em relação a esse corte de gastos aí, né? Então, tem a situação aqui do dólar, é o principal ponto para medir toda essa repercussão negativa da questão fiscal no Brasil, a disparada do dólar nesse período. Sim, tem motivos para que o dólar esteja mais caro atualmente, é claro, do ponto de vista geopolítico é o que nós estamos vendo, mas existe um grande prêmio nessa cotação do dólar que se deve absolutamente a Lula e Haddad, ao governo brasileiro que está enfiando os pés pelas mãos desde o dia 1º de janeiro de 2023. Então, obviamente, há uma culpa pesada do governo na questão do dólar, só que também a expectativa da inflação subiu. Eu não falei do Boletim Focus dessa última semana, mas está cravando já 4,64% de inflação para esse ano, que é muito provável índice IPCA. O IGPM da Fundação Getúlio Vargas vai passar de 5% tranquilamente, provavelmente 6%. E também aqui a expectativa para a Selic, que agora é de 12% em 2025. Caramba, uma piorada considerável na expectativa desse indicador aqui, que pesa muito sobre vários outros fatores, como a dívida pública brasileira, que é outro problema também. É uma situação que se retroalimenta. O governo gasta muito, tem que emitir mais dívida para custear esses gastos. Essa dívida é financiada em grande parte com dinheiro impresso do nada, ou você acha que o mercado financeiro, o mercado geral, tem R$1 trilhão para emprestar para o governo a mais todos os anos, né? É difícil ter tanto dinheiro disponível por aí assim. Então o governo imprime mais dinheiro, isso por sua vez é a inflação de fato que faz com que os preços sejam pressionados para cima, e aí o Banco Central tem que agir aumentando a taxa de juros para conter esse problema, tirando liquidez do mercado.
e dificultando algumas coisas também em matéria de consumo, o que acaba reduzindo a demanda. Então, a demanda por itens cai, o preço cai também, a oferta de dinheiro cai por causa dos investimentos sendo feitos, né, as poupanças, então os preços também caem. Só que essa alta taxa de juros causa o quê? O aumento do serviço da dívida, dos juros pagos para custear o rolamento da dívida pública. E aí você tem uma expansão dessa dívida que deve terminar o ano na casa dos 80% e vai se aproximar de 100% no final do governo Lula, desse mandato dele lá em 2026. Então, realmente, é uma bola de neve que piora cada vez mais e que ela por si só já prejudica a confiança do mercado no governo Lula, mas toda essa demora acaba tornando a situação ainda mais crítica. Esse anúncio é a última chance, é a bala de prata do governo. Inclusive usaram essa expressão aqui, não foi? De bala de prata aqui para o governo, de fato, conseguir mudar a perspectiva do mercado para essa situação. Caso nada seja anunciado, né, ou principalmente caso o anúncio não seja relevante, então, meu amigo, podemos esperar uma deterioração completa das expectativas, das perspectivas e o investimento vai embora do Brasil de forma definitiva. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.